Gente, ó, voltei. Eu achei um vídeo do Porta dos Fundos explicando de uma maneira muito bem humorada o que são as expressões idiomáticas. Daí estou compartilhando aqui com vocês também, tá? Eles explicam melhor do que eu. Beleza? Então, continuando agora então, o que significa tal expressão? A expressão mostrada, né, através daquela fotografia. Quando você diz aquela expressão, o que você quer dizer na verdade? Tá bom? Beleza. Letra D de dado. Você costuma usar alguma expressão idiomática no seu dia a dia? Se sim, compartilhe. Conte pra gente qual que é. Se não, indique aquela que é mais usada pelos seus colegas. Aí no terceiro A, tem uma expressão idiomática que vocês gostam de usar? Não se esqueça de apresentar o significado. Porque como vocês viram no vídeo do Porta dos Fundos, né, toda expressão idiomática tem que ter um significado. Tá bom? Continuando. Como foi possível observar nesta atividade, há combinações de palavras aparentemente sem nexo semântico, lógica de sentido, mas cheias de significados. Como escreve João Manzanello Carrascosa, nossa, que nome esquisito, na crônica Qual a Graça? Já leio já para vocês. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que às vezes a expressão idiomática, ela aparentemente não tem muito sentido. Mas aí, né, como todo mundo usa, ela acaba adquirindo o sentido e todo mundo entende o que ela quer dizer, né? Ou quase todo mundo. Por exemplo, se você fala uma expressão idiomática para uma criança pequena, ela não vai entender. Quando ela tiver mais ou menos lá seus 10, 11 anos, aí ela já entende, tá bom? Então, deixa eu ler a crônica para vocês aí. É um trecho da crônica só, na verdade, né? Qual a graça? É engraçada a nossa língua. Ela tem cada coisa que a gente não entende se levar muito a sério. Por exemplo, o pé do ouvido. Não é um ouvido que tem pé, põe sapato e sai por aí correndo atrás de conversa fiada. Não é um pé que joga bola, faz gol e tem bolha às vezes. É outra coisa, muito diferente. Pé do ouvido, né? Falar aqui bem perto do ouvido. Isso ocorre porque a língua portuguesa dispõe de inúmeros recursos que tornam a comunicação mais rica e expressiva. A nossa língua, eu estou enjoado de falar isso para vocês já, a nossa língua portuguesa ela é muito rica, permite um monte de interpretações diferentes, né? Atividade 2, que tem a ver com isso, claro. Quão expressiva pode ser a língua portuguesa? Vamos lá. Para dar início a uma reflexão sobre a carga semântica que uma palavra pode assumir em um dado poema de viés social, por exemplo, é importante antes conhecer as diferentes expressões da língua. Carga semântica parece uma coisa difícil, mas não é. Quantos sentidos possíveis uma mesma palavra pode ter, né? Por exemplo, a palavra manga, ela pode ser a fruta, ela pode ser a manga da roupa, né? Então essa é a carga semântica da palavra. Quantos significados possíveis ela pode ter, tá bom? Vamos lá. Mas por onde começar? Uma possibilidade é se inteirar da produção literária de outros países, como o Brasil, ex-colônia de Portugal. Veja um exemplo durante a leitura do poema abaixo. Vira a página, por favor. Vamos ler o poema. Um poema do José Craveirinha, não é Caveirinha, não, é Craveirinha. Né? Poema do futuro cidadão. Vim de qualquer parte de uma nação que ainda não existe. Vim e estou aqui. Não nasci apenas eu, nem tu, nem outro, mas irmão. Mas tenho amor para dar às mãos cheias. Amor do que sou e nada mais. E tenho no coração gritos que não são meus somente, porque venho de um país que ainda não existe. Tenho meu amor a todos para dar, do que sou. Eu, homem qualquer, cidadão de uma nação que ainda não existe. Em seguida, registra suas primeiras impressões fazendo as questões abaixo. Item A. Esse poema do futuro cidadão trata de quê? Descreva. Putz, não tem espaço para responder, né? Saco. Vocês vão ter que fazer no caderno, né? Então aqui, na verdade, ele já dá a dica antes de começar, né? Volta lá
no finalzinho da página 3, ó. Tá falando lá. Mas por onde começar? Uma possibilidade é se inteirar da produção literária de outros países, como o Brasil, ex-colônia de Portugal. Olha lá. Ele está falando do Brasil colônia, quando o Brasil ainda pertencia a Portugal. Por isso que ele fala que ele é o futuro cidadão de um país que ainda não existe. O Brasil ainda não existia enquanto independente. Ele era apenas colônia de Portugal. Tá? Então você vai, mais ou menos, com as suas palavras, explicar isso no caderno, né? Porque não tem espaço aqui. Né? Por que que o poema se chama Poema do Futuro Cidadão? Né? Por que que ele fala que ele é de um país que ainda não existe? Enfim. Tá? B de bola. O eu lírico, lembra do eu lírico? O que é? É o personagem do poema. Lembra? Não é o cara que está escrevendo, ele é o personagem do poema. Por exemplo, eu, Celso, sou homem casado. Mas nada me impede que eu escreva uma história, um poema, uma letra de música em que eu seja uma mulher jovem, né, solteira. Não que eu não seja jovem, você entender. Né? Então, eu sou o autor, Celso, homem casado. Mas eu posso escrever uma história, um poema, uma letra de música em que, contando a história de uma mulher solteira, né, de 20 anos. Então, essa mulher solteira de 20 anos não sou eu, é o eu lírico. É o personagem do poema, tá bom? Então, beleza. B de bola. O eu lírico usa expressões que ganham um sentido diferente do usual, diferente do comum. Tais como amor para dar às mãos cheias. Como ela pode ser interpretada no contexto do poema? Quando o eu lírico fala que ele tem amor para dar às mãos cheias, ó, fazendo gesto aqui, ó. O que ele quer dizer? Né? Enfim, só pelo gesto acho que dá para você entender. Tem um amor a dar às mãos cheias, né? Pois é, escreve do seu jeitão, mas acho que você já entendeu. Tá. C. Releia os seguintes versos. Não nasci apenas eu, nem tu, nem outro, mas irmão. Mas tenho amor para dar às mãos cheias. Responda. O que sugere o uso do conectivo mas? Ou seja, quando ele diz mas, o que ele quer dizer na verdade? Né? Você der um Google aí, você vai entender o que significa, para que serve essa palavrinha, esse conectivo que a gente chama, mas. Né? Ele serve para ligar, por isso que ele se chama conectivo, para ligar uma parte da frase à outra, mas ele tem um significado. Quando eu digo mas, né? O que eu quero dizer? Então, vou dar a dica já, procura na internet mesmo, pode ser, o significado da palavrinha mas, tá bom? Escreve aí para mim, por favor. Vira a página. Atividade 3, leitura. Segue um texto abaixo do gênero literário diário, em que o próprio autor narra sobre a sua vida, geralmente em prosa. Prosa, sempre lembrando, é o texto normal, lembra? A gente já falou sobre isso. Prosa não é o prosear que você vai conversar com você. Não, é o texto normal. O texto em verso são os poemas e as letras de música. O texto em prosa é o texto normalzão, tá? Segue um texto abaixo do gênero literário diário, em que o próprio autor narra sobre a sua vida, geralmente em prosa, de modo ficcional ou não, inventado ou verdadeiro. Neste gênero de texto estão presentes dados pessoais, profissionais, documentos, relato de testemunhas, fotografias e muitos outros elementos que compõem a vida pessoal e social do biografado. Assim, as biografias, por exemplo, narram a vida de alguém notável, não só para recontar a trajetória de vida daquela pessoa, mas também para criar uma imagem de como ela era ou foi. Era ou foi a mesma coisa também, enfim. Vamos ao exemplo? Apresentamos no texto abaixo uma pequena biografia da escritora brasileira Carolina Maria de Jesus, que escreveu preferencialmente diários. A maior parte da produção literária dela era de diários. Vejamos. Quem foi Carolina Maria de Jesus? Vamos ver, né? Carolina Maria de Jesus foi uma das primeiras e mais importantes escritoras negras do Brasil. Ela nasceu em 14 de março de 1914 em Sacramento, Minas Gerais, conterrânea do Shelter. Conterrânea do Estado, né? O Shelter é de Formiga. O Shelter é conterrâneo, na verdade, do Padre Fábio de Mello, olha que legal. Em uma comunidade rural, filha de pais analfabetos.
Foi maltratada durante a infância, mas aos 7 anos frequentou a escola e em pouco tempo aprendeu a ler e escrever e desenvolveu o gosto pela leitura. Em 1937, após a morte da mãe, ela mudou para São Paulo. Aos 33 anos, desempregada e grávida, mudou-se para a então comunidade do Canindé, às margens do rio Tietê, na zona norte da capital paulista. Trabalhava como catadora de papel. Nas horas vagas, registrava o cotidiano da comunidade em cadernos que encontrava no material que recolhia. Ela catava os cadernos do lixo e escrevia os diários dela. Na época, o jornalista Audálio Dantas foi à comunidade fazer uma reportagem e encontrou Maria Carolina com muitos cadernos escritos por ela sobre seu cotidiano. Primeiro, trechos dos diários foram publicados no jornal. Olha que legal. Um desses diários deu origem a seu primeiro livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960. Quantos anos atrás, portanto? 60 anos atrás. A obra virou best-seller, foi vendida em 40 países e traduzida para 16 idiomas. Quem diria, não? Carolina de Jesus tornou-se, a partir da reportagem do livro, uma celebridade internacional. As revistas Time, Life, Paris Match e Le Monde deram amplo destaque aos seus diários e à história da escritora. A revista Time destacou o repórter David St. Clair para relatar a história da Cinderela Negra, que virou escritora famosa. Em 1961, apenas um ano depois de toda essa fama, ela publicou Casa de Alvenaria. Após a publicação e o sucesso do primeiro livro, a autora se mudou para Santana, bairro de classe média da capital. 3 anos depois, 1964, portanto, publicou o romance Pedaços de Fome e o livro Provérbios. Em 1969, saiu de Santana para Parelheiros, na zona sul da cidade, uma região com áreas de interior, que lembravam a cidade onde ela cresceu, lá em Minas Gerais. A escritora nunca quis casar e teve 3 filhos. Faleceu em fevereiro de 1977, aos 62 anos, de insuficiência respiratória. Outras 6 obras foram publicadas após sua morte, compiladas, juntadas, vamos dizer assim, a partir dos cadernos e materiais deixados pela autora. Em 2017, sua história foi registrada por Tom Farias em Carolina, uma biografia, publicada pela editora Malê. Beleza, vira a página, por favor. Aí tem lá 2 fotos, Tá. Quem não tem amigo, mas tem um livro, tem uma estrada. Quem falou essa frase foi a própria Carolina Maria de Jesus. Daí na segunda foto temos ela aí com... tá escrito ali, embaixo na legenda. Carolina Maria de Jesus e Clarice Lispector, outra escritora brasileira famosíssima. Muito bem. Agora segue trecho abaixo, extraído do livro Casa de Alvenaria, de 1961. Um diário onde a autora narra a transição da sua vida. Primeiro, morando em uma comunidade carente localizada na cidade de São Paulo, depois vivendo uma casa de alvenaria, casa de tijolo, logo após ter sido reconhecida como escritora por um jornalista. O texto abaixo manteve a ortografia da língua portuguesa usada na época, bem como os desvios de linguagem cometidos pela escritora. Ou seja, o texto ele vai estar meio esquisito, porque ele manteve o jeito como o pessoal escrevia 60 anos atrás, e além disso, lembra que a Carolina ela não tinha essa educação superior toda, então ela escrevia de maneira errada, e isso foi mantido no texto aqui, tá bom? Vamos lá. 5 de maio de 1960. Levantei às 5 horas para preparar as roupas dos filhos para irmos na livraria. Não vou fazer café, porque não tenho açúcar nem dinheiro para o pão. Eu peguei um saco e catei latas, ferros e vidros e uns metais e fui vendê-los. Não tenho tido tempo de ir vender no Senhor Manuel. Ganhei 22 cruzeiros, comprei 12 de pão. O senhor Luiz Barbosa, que reside aqui perto da favela, deu-me lenhas. Eu disse-lhe que hoje eu vou assinar contrato com a livraria Francisco Alves para editar o meu livro. Ele disse-me que já me viu nos jornais e nas revistas e deu-me mais lenhas. Quando voltei, peguei as lenhas e pus dentro do saco e voltei às pressas para a favela.
O José Carlos entrou dizendo que estava com fome, né, um dos filhos dela. Vamos prepararmos para irmos para a cidade. Vamos ver se o pai da Vera levou-lhe o dinheiro no juiz. O João voltou da escola alegre por eu ter mandado pão para ele. Ai, que dó, gente. Nós saímos. Passei no empório do senhor Eduardo e pedi se ele me vendia uns sanduíches para os filhos. Não tinha pão. Só eu notei os olhares tristes dos meus filhos porque sou mãe. Olha isso, gente. Nós fomos para a cidade, passamos pelo mercado. A Vera olhava no solo para ver se encontrava algo para comer. Olha isso, gente. A filha dela procurando comida no chão. Não encontrou nada. Começou a chorar e não queria andar. Eu disse-lhe, vamos no juiz ver o dinheiro e eu compro algo para você. Ela empacou-se. Dei-lhe os tapas. Eu criticava as minhas ações, pensando, coitados, além de estar com fome, ainda apanho. Ô, meu pai. Ele está falando que o livro todo pode ser lido aí, tem o link, né? Legal. Vira a página. Atividade 4. No exemplo acima, primeiro capítulo do livro diário da escritora Carolina Maria de Jesus, notam-se alguns elementos importantes do discurso autobiográfico. Responda. Responda. Ah, escreveu errado. Responda. Ó, então, uma biografia é escrever sobre a vida de alguém. Bio, vida, né? Biologia, estudo da vida. Então, bio é vida. Bio é vida. Grafia é escrever. E auto é eu mesmo, né? Então, uma autobiografia sou eu escrevendo sobre a minha própria vida. Biografia é eu escrever sobre a vida de alguém. Autobiografia é eu escrever sobre a minha própria vida. Beleza? Tá. Então, responda. Não tem espaço, tem que responder no caderno. Item A. Quem é o narrador do texto? Ele usa primeira ou terceira pessoa. Dê exemplos, retirando pequenos trechos do texto. É fácil essa, acho, né? Quem que está contando a história aí? Né? Tá fácil. E está contando a história em primeira pessoa ou terceira pessoa? Primeira pessoa, gente, é eu, nós. Né? Eu fiz isso, nós fizemos isso. Isso é primeira pessoa. Terceira pessoa é ele, eles. Ele fez aquilo, eles fizeram. Né? Então, esse trechinho aí, ele está em primeira pessoa, eu, nós, ou ele está em terceira pessoa? Ele, eles. Você que vê aí, tá fácil. B de bola. Qual o assunto desse trecho? Faça um pequeno resumo, usando cerca de 3 linhas. Sobre o que fala esse trechinho aí? Fácil também, né? 3 linhas só, no caderno, né? Não tem espaço aqui. C. Quais dados sobre a pessoa narrada podemos extrair do texto? Quais as informações que a gente pode extrair sobre a Carolina Maria de Jesus e os filhos dela, com base nesse trechinho aí? D dado. Qual aspecto do relato lhe chamou mais atenção? Por quê? Né, se eu fosse responder, o que mais me chamou a atenção é a pobreza extrema em que ela vivia com seus filhos, né? Diz você aí, tá bom? Aí, nesse trecho, além de aspectos graves da sua vida, como a luta contra a fome, a autora começa a relatar a sua batalha com as editoras para poder publicar os seus diários. Pensando nas condições de produção de um livro, quais são os fatores necessários para a publicação de uma obra literária? Meio estranho essa pergunta, tipo, como é que vocês vão saber, né? Vocês vão publicar um livro, né? Mas dá um Google aí, dá uma pesquisada para você ver processo de publicação do livro. Daí você põe um trechinho aí, tá bom? Atividade 5, acabando já, tá, gente? Página 7, já a gente vai só até a página 8. Atividade 5, leitura. Definindo o gênero. A autobiografia é um gênero literário em que uma pessoa narra a história da sua vida. Geralmente é em prosa, isto é, em parágrafos, e consiste na narração da experiência vivencial do indivíduo, escrita por ele próprio ou com a ajuda de outra pessoa. A autobiografia pode ter diferentes formatos, tais como o diário, memórias, dentre outros, podendo ainda ser mais literal ou contar com elementos ficcionais. Você pode se prender estritamente à verdade ou pode dar uma enfeitadinha ali, né, no meio, colocando umas coisas mentirinhas no meio. Eu particularmente não acho legal, né? Senão é obra de ficção, mas enfim, né? Para que serve? A autobiografia proporciona à pessoa uma oportunidade de explorar suas memórias, buscar suas vivências, suas recordações e escrevê-las. Elenca, ou seja, lista os eventos principais, suas dores, dificuldades, suas alegrias, os momentos de maior emoção e tudo mais que parecer importante. Coloca no papel coisas que antes eram somente lembranças.
Assim, podemos começar a repensar, a ver nossa história a partir de novos pontos de vista e elaborar o passado para adquirir ferramentas para enfrentar a nossa vida presente e futura com novos olhos. Leia alguns exemplos de autobiografias famosas e veja as diferenças entre elas. 1. Trecho do livro Eu Sou Malala, da jovem paquistanesa Malala Yousafzai. Vocês conhecem a Malala? Se não conhece, deveriam conhecer. Já falei sobre ela, né? Dá um Google nela aí. Malala. Só por Malala que vai aparecer. Então, beleza. A Malala falando sobre ela própria, que afinal é uma autobiografia, né? No dia em que nasci, as pessoas da nossa aldeia tiveram pena de minha mãe. E ninguém deu os parabéns a meu pai, pelo simples fato de ela ser menina. Vim ao mundo durante a madrugada, quando a última estrela se apaga. Olha que legal. Nós, Pactuns, consideramos esse um sinal auspicioso, um sinal de boa sorte. Meu pai não tinha dinheiro para o hospital ou para uma parteira, então uma vizinha ajudou minha mãe. O primeiro bebê de meus pais foi natimorto, né? Nasceu morto. Mas eu vim ao mundo chorando, vira a página. Ai, Jesus, tô lá no começo do saco. Peraí, gente, peraí. Mas eu vim ao mundo chorando e dando pontapés, como toda criança saudável, né? Quando nasce. Nasci menina num lugar onde rifles são disparados em comemoração a um filho, ao passo que as filhas são escondidas atrás de cortinas, sendo seu papel na vida apenas fazer comida e procriar. Para a maioria dos Pactuns, o dia em que nasce uma menina é considerado sombrio. Ai, que beleza! O primo de meu pai, Jehan Sher Khan Yousafzai, foi um dos poucos a nos visitar para celebrar o nascimento. E até mesmo nos deu uma boa soma em dinheiro. Aí sim, hein? Levou uma grande árvore genealógica que voltava atrás até meu trisavô, que mostrava apenas as linhas de descendência masculina. Ai, que beleza! Meu pai, Ziauddin, é diferente da maior parte dos homens Pactuns. Pegou a árvore e riscou uma linha a partir do seu nome, no formato de um pirulito. Ao fim da linha, escreveu Malala. Olha que legal. O primo riu, atônito, né? Surpreso demais. Meu pai não se importou. Disse que olhou nos meus olhos assim que nasci e se apaixonou. Olha que bonito isso. Comentou com as pessoas. Sei que há algo diferente nessa criança. Também pediu aos amigos para jogar frutas secas, doces e moedas em meu berço. Algo reservado somente aos meninos. Olha que legal. Próximo, 2. Texto autobiográfico com tom humorístico da autoria de José Simão. O José Simão, pseudônimo Macaco Simão, ele é um jornalista. Ele escreve em vários jornais, né, principalmente na Folha de São Paulo e tal. Ele é bem engraçado mesmo. Vamos ler aqui. E eu não tenho 56 anos, eu tenho 18 anos, com 38 de experiência. Se você somar aqui os dois, vai dar 56, lógico. Mas ele quer dizer que ele é bastante jovem, né? A idade interna dele é de 18 anos, ele disse. Ele tem 38, mais 38, além dos 18 anos de idade, mas são só experiência. Legal, né? Vou começar a me apresentar assim também. Tá. E eu era um menino asmático que ficava lendo Proust. Proust é um escritor famoso francês, né? Bastante pesado, na verdade. E ouvindo programa de terror no rádio. Em 1969, entrei para a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Mas eu matava aula com o namorado da Vanderleia. A Vanderleia é aquela cantorona da época do Roberto Carlos, Erasmo Carlos, quando eram todos jovens ainda. Mas eu matava aula com o namorado da Vanderleia para ir assistir o programa de rádio do Erasmo Carlos. E aí eu desisti. Senhor juiz, pare agora. Quer dizer, ele não vai ser juiz mais, né? E ele copia um trechinho da música da Vanderleia que diz: Senhor juiz, pare agora. Pois é. E aí eu fui para Swinging London. Swinging é né? Ele foi para Londres nessa época que o bicho estava fervendo lá. Usava calça boca de sino, cabelo comprido e assistia ao show dos Rolling Stones no Hyde Park. Que inveja. E fazia alguns bicos para a BBC. A BBC é a British Broadcasting, é tipo a Globo lá da Inglaterra, tá? Voltei. Auge do tropicalismo.
frequentava as dunas da Gal em Ipanema. Passei 2 anos batendo palma pro pôr do sol e assistindo o show da Gal toda noite. E depois diz que hippie não faz nada. Legal. Mais um. Ai, gente, fica voltando, saco. Peraí, desculpa de novo. Acabando, tá, gente? É o finalzinho. 3. Texto do escritor português José Saramago com tom mais realista. Né? Mais pé no chão. Nasci numa família de camponeses sem terra em Azinhaga, uma pequena povoação situada na província do Ribatejo, na margem direita do rio Almonda, a uns 100 quilômetros a nordeste de Lisboa. Está escrito quilômetros com acento agudo e não quilômetros com chapeuzinho, como é aqui no Brasil, porque português é Portugal, tá? Meus pais chamavam-se José de Souza e Maria da Piedade. José de Souza teria sido também o meu nome, se o funcionário do registro, português de Portugal, não é erro não. Se o funcionário do registro civil, né, o nosso cartório, por sua própria iniciativa, não lhe tivesse acrescentado a alcunha, o apelido, porque a família de meu pai era conhecida na aldeia, Saramago. Cabe esclarecer que Saramago é uma planta herbácea espontânea, é um mato, na verdade, né? Cujas folhas naqueles tempos, em épocas de carência, de pobreza, serviam como alimento na cozinha dos pobres. Então, na verdade, o Saramago, o cara do cartório acrescentou por conta, é um apelido da família dele, não é nem o nome de verdade. Só aos 7 anos, quando tive de apresentar na escola primária um documento de identificação, é que se veio a saber que meu nome completo era José de Souza Saramago. Não foi este, porém, o único problema de identidade com que fui fadado no berço, com que fui destinado já desde criança. Embora eu tivesse vindo ao mundo no dia 16 de novembro de 1922, os meus documentos oficiais referem que nasci 2 dias depois, a 18. Foi graças a esta pequena fraude que a família escapou ao pagamento da multa por falta de declaração do nascimento no prazo legal. Muito bem. Daí, tem aqui, eu falei que ia até a página 8 só, né? Ai, saco, ele fica voltando no começo. Eu não sei mexer no negócio aqui. Página 8. Daí aqui da página 9 em diante já tem uma redação para fazer. Mas eu vou parar por aqui porque senão é muita coisa, tá? Beleza? Então façam o que foi pedido, por favor. Daí depois a gente conversa. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus.